Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa sexta-feira. Boa noite, Antônio. Boa noite, Cibele. Boa noite, Maria Eduarda. Boa noite, Nick. Sejam bem-vindos. O pessoal acho que ainda está entrando também. Tudo bem? Boa noite, professora. Tudo bem, Maria Eduarda? Tudo bem, a senhora? Tudo jóia, graças a Deus. E você, gente, como foram de semana? Tudo bem? Foi Foi tudo tudo bem. bem, professora. Eu vou sair da sala e vou entrar de novo porque meu nome tá errado, tá? Ok, tudo bem. Obrigada. De nada, eu tô aqui, vou até aguardar um pouquinho pro pessoal, né, tá entrando para mim admitir todos aqui nessa página para mim poder ativar, né, a, a entrada de todos. Sejam muito bem-vindos. Estamos aí, né, a mais uma sexta-feira, coisa boa, um calorzão danado, né? Puxa vida, tava fazendo um friozinho e de repente agora tá esse calor. Tá bem intenso aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aí, Clariane entrou. Isso, entrou até direto, que ótimo. Boa noite, Clariane, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Tá joia, deixa eu ver aqui. Deixa eu perguntar, entre vocês, tem alguém que é a primeira vez, primeiro encontro com a CMC aqui hoje? Não, porque hoje eu vi, teve alguém que entrou, acho que lá no grupo de WhatsApp, né? Aí eu pensei que tivesse aluno novo. Então é isso. Bem, então vamos a início. Bem, eu acho que todo mundo entrou, né? Por agora, vamos aguardar os colegas de vocês. A partir do momento que eles vão entrando, eu chego aqui e libero também, tá bom? Vou colocar aqui nosso material para a gente dar início. Deixa eu até conversar com vocês. Primeiro, eu queria lembrar, eu já recebi, né, estudo dirigido de vários de vocês, mas ainda tem gente para me entregar atividade, né? Então, gostaria de lembrá-los. Foi um estudo dirigido que eu encaminhei para vocês, está postado no AVA, encaminhei para vocês anteriormente também pelo WhatsApp. Não deixem de me enviar, tá? Por favor. Lembrem vocês, inclusive lá, eu repito, né? Mas lá também está. Lá, inclusive, tem a indicação, né, do meu e-mail. Então, não deixem de fazer atividade. Quero saber, porque tem alunos que chegou depois, né? Porventura, todos estão a par da atividade para entregar hoje, ou tem alguém que chegou de último momento e está meio apertado, só até para me saber como que está a situação aqui da turma. Professora, eu te enviei pelo e-mail, tá certo? É isso mesmo, Clariane, isso mesmo, é pelo meu e-mail, tá? Que é o luciene@pitagoras.com.br. Eu dei o ok para vários que eu recebi e só esses agora do final, né? Mais no início da noite, tudo que aí eu já estava me organizando aqui para poder começar as aulas. Mas aí amanhã eu dei o retorno, tá? Para vocês que enviaram, eu sempre dou o retorno ao e-mail, tá? Para vocês ficarem tranquilos, saberem que eu recebi a atividade, tá certo? Então, qualquer coisa é só para vocês, eu acho que é importante para vocês monitorarem, tá bom? Então, é isso, lembrar a todos vocês da atividade e a gente vai dar prosseguimento, né? A nossa CMC, eu vou aqui explicar. Pode falar, Clariane. Professora, uma das meninas que entrou, que mandou mensagem lá no grupo, ela pediu para avisar que ela tá tentando entrar na aula, só que ela não tá conseguindo pelo link. Olha, diga a ela, porque na verdade é o seguinte, quando o problema é do link, ninguém consegue entrar, tá? Porque esse link é justamente para não ter problema de aluno não conseguir entrar. Então, peça a ela por gentileza, para às vezes mudar o local, às vezes é uma questão de internet, né, dela. Enfim, hoje mesmo meu menino estava reclamando, a internet está ficando muito ruim. Porque quando é problema de link, ninguém teria conseguido entrar, nenhum de vocês, tá? Eu também sempre faço teste antes,
Mas de qualquer forma, problema de link, se é do link, nenhum aluno consegue entrar. Então, já que estamos, né, todos aqui, vocês, é mais uma questão mesmo. Peça a ela por gentileza, tá? E isso às vezes acontece, mas é mais uma questão local de internet, tá? Tá bom. Eu acho que essa questão de pandemia, né, todo mundo muito usando demais, até por necessidade, então tem hora que dá umas travadas mesmo, mas isso é mais uma situação local, tá bom? Que assim, provavelmente daqui a pouco ela vai conseguir e eu vou aqui aceitá-lo, tá bom? Bem, então vamos. Né, eu gostaria de relembrá-los já isso, e hoje para nossa noite, vocês vão ver, eu tenho aqui atividades programadas, vou apresentar, né, logicamente, nosso material, nosso assunto, mas também teremos aqui a participação de vocês, a gente vai fazer uma atividade, a gente também vai fazer um testezinho no final, que é o Kahoot, enfim, justamente para ter a participação de vocês, poder colocar vocês, né, para participar, integrar do material, da matéria em si, que eu acho que isso é muito importante, tá bom? Sempre falo e não vai ser diferente hoje. Lembro a vocês, qualquer dúvida, qualquer questão que queira participar, comentar, não fiquem constrangidos não, tá? Participem. Na verdade é um prazer quando vocês, na verdade, participam. Tá bom? Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, que eu não sei se eu fiz, tá? Ó, na hora. Boa noite, Rosiane, seja bem-vinda, seja bem-vinda. Deixa eu só ver aqui, ó. Isso, fiz sim. Quer ativar aqui a gravação? Porque a gente... Boa noite, professora, muito obrigada. De nada, Rosiane. Eu que agradeço. Então, Aqui ficou como bom dia, sextou, né? Eu coloquei isso desde hoje cedo, mas aí eu mantive agora porque é boa noite, sextou. E aqui fala que o dia seja leve e a noite melhor ainda. Nós estamos na noite de sexta. Desejo a todos vocês, uma excelente sexta e vamos finalizar a nossa semana aqui com chave de ouro, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre a água como componente celular, vamos falar também sobre a avaliação do pH, tá? Inclusive na estrutura corporal, tá? Vou aqui fazer uma introduçãozinha, lembrar vocês, né? Porque eu sempre gosto de fazer isso para contextualizar e às vezes também, principalmente nesse iniciozinho, vocês, primeiro período, acho que o que a gente puder fazer ali para sempre, né, recordar e colocar todo mundo ali no entendimento do assunto, acho que é bem-vindo, tá bom? Então eu vou falar, como eu disse a vocês, fiquem à vontade para a gente poder participar e vocês conversarem também, tá bom? Olhem só. A nossa CMC, né, é o estudo da célula. Por isso que a gente fala ciências moleculares e celulares. Nós estamos tratando da célula. E se vocês recordarem, na unidade 1, a gente trabalhou com a estrutura celular, né? E também das organelas citoplasmáticas. Vamos pegar aqui o desenho só para recordar, né? Esse envoltório externo, que é denominado de membrana plasmática, o ambiente de núcleo, que é um local onde tem armazenada a nossa informação genética, né? DNA, RNA. E nós temos aqui, neste ambiente do qual nós denominamos de citoplasma, nós possuímos as organelas citoplasmáticas, das quais nós recordamos, verificamos funções, né? E eu sempre chamo a atenção de vocês, que elas trabalham como se fosse uma grande fábrica, para que de fato as nossas células possam trabalhar de uma maneira adequada, né? Bem, só que eu preciso de fazer uma observação a vocês. O estudo da célula não se baseia única e exclusivamente nessa observação de organelas citoplasmáticas, né? Nós temos mais, nós temos composição, nós temos material químico aqui distribuído. Então, olhem só,
não sei se vocês se recordam, quando eu falei para vocês desse ambiente de citoplasma, né? Falei, olha, gente, tem esse ambiente onde estão dispersas, né, mergulhadas as organelas citoplasmáticas, mas esse ambiente, ele possui um material gelefiado, né? E é nesse ambiente hoje que nós vamos nos referir. Por quê? Porque nesse ambiente nós temos aqui vários compostos, né? Dos quais nós vamos trabalhar a partir de então, aqui na nossa disciplina. Hoje nós vamos falar sobre a água, tá? Um componente, vocês vão ver, extremamente importante, porque é observada em grande proporção no nosso organismo, tá? E eu vou chamar a atenção de vocês em relação a isso, e até daqui a pouco, né, contextualizar para vocês dentro de um cenário até de um gráfico, para vocês perceberem que aproximadamente 70 a 80% da nossa constituição corporal tem água, né? As nossas células, elas possuem uma grande quantidade de água. E associado a isso também possui grande quantidade de produtos, né, de elementos dispersos aqui. Então, é onde nós entramos nesse contexto, tá? Reparem, na hora que a gente começa a falar da composição química da célula, é importante que a gente consiga, né, perceber que na nossa célula existe como composição compostos orgânicos, que são aqueles que possuem carbono na sua estrutura química, e dentre esses compostos orgânicos podemos citar DNA e RNA, que são ácidos nucleicos, podemos citar carboidratos, lipídios, né? Lembrando que lipídio é igual gordura, né? Proteínas e também as vitaminas. Todos esses elementos aqui nós vamos estudar, nós vamos trabalhar de uma maneira específica, tá bom? Agora, e a água? A água faz parte dentro desse conjunto, dentro dos compostos inorgânicos que estão presentes na célula. Então, na hora que eu pontuo para vocês a presença da água, ela é uma composição, né? Está aqui presente nesse universo celular. Ela é um composto inorgânico, importantíssimo, vocês vão ver. E também nós temos, ainda como compostos inorgânicos, dispersos nesse ambiente, vários íons, né? Vários compostos, por exemplo, sódio, potássio, fósforo, tá? Todos esses elementos que estão aqui distribuídos nesse ambiente de citoplasma. Então, eu quero chamar a atenção de vocês, porque quando a gente fala de célula, é muito tendencioso a gente supervalorizar as organelas citoplasmáticas e deixar, às vezes, em segundo plano, essa composição química que está aqui. Só que, na verdade, essa composição ela é tão importante quanto as organelas. Vários elementos que entram e saem das nossas células ajudam direta e indiretamente no funcionamento das nossas células, tá bom? E eu gostaria de pedir a vocês aquilo que eu venho falando, né, ao longo dos nossos encontros anteriores. Na hora que eu falo de uma célula, eu não quero que a gente imagine ou que a gente pense única e exclusivamente na célula como uma estrutura microscópica, não. Eu quero que você perceba, que você valorize a célula como uma microestrutura, mas que dela eu tenho a formação dos tecidos, eu tenho a formação dos órgãos, né? Porque aí eu percebo que, embora eu esteja falando de uma célula, ela tem um peso muito grande na estrutura corporal. Ela tem uma função importante, né? E isso é imprescindível para a gente, sabe por quê? Porque na hora que eu falo estrutura corporal, na hora que eu falo de saúde, na hora que eu falo de doença, tenho certeza que todos nós temos a dimensão, né? Todos nós gostamos, inclusive, desse assunto.
Caso contrário, nós não pertenceríamos a um curso da área de saúde, né? Então, tenho certeza que na hora que a gente fala disso, na hora que eu falo funcionamento corporal, na hora que eu falo de saúde do indivíduo, todos nós, na verdade, conseguimos perceber e ter interesse em descobrir, né, mais detalhes a esse respeito. E a nossa célula não é diferente. Às vezes, algumas deficiências, algumas diminuições, quer seja diminuição na quantidade de água, diminuição na quantidade de proteínas, né? Possa fazer com que aquela célula tenha prejuízo funcional. E isso não fique só para aquela célula, isso acaba gerando um prejuízo ao funcionamento do meu corpo, tá bom? Então é isso que a gente vai tratar, é sobre essa ótica, né? Que eu aqui vou apresentar a vocês algumas propriedades físicas e químicas da água, sempre com esse objetivo. Em que essa característica, em que essa propriedade possa eventualmente prejudicar ou auxiliar o funcionamento corporal, tá bom? Então, bem, olhem aqui. Na hora que eu falei com vocês que o nosso corpo, né, tem água, e até falei, gente, 70%, 80% é água. Aí vem, né, eu coloquei aqui esse gráfico, é um gráfico de pizza, né, que a gente fala, só para vocês terem a dimensão. Na hora que a gente fala de aproximadamente 70%, 80%, olhem só a quantidade, né, proporcional que a gente tem de água no nosso organismo. Percebam que depois da água nós temos uma grande quantidade, né? Logicamente que bem menor quando comparado, mas em segundo lugar vem a quantidade de proteínas, tá? Seguido pelos lipídios, carboidratos, ácidos nucleicos e aqui no finalzinho esse 1% e são todos os outros componentes, os íons diversos, as vitaminas, tá? Bem, vocês vão ver o seguinte, muitos desses compostos, né, proteínas, lipídios, carboidratos, são produzidos pelas nossas próprias células. Entretanto, vitamina, eu preciso muito da vitamina a partir da minha alimentação. Então é por isso que a gente ouve tanto, né? Ah, não, essa alimentação é saudável. Aí você consegue obter muitas vitaminas, né? Porque de fato elas estão presentes e precisam estar presentes nas nossas células, porque elas garantem um bom funcionamento celular, mas a gente obtém esses componentes através da nossa alimentação. E a água, nós temos, vocês vão ver, realmente grande quantidade de água no nosso corpo, mas é fundamental que cada um de nós possamos, né, imaginar o papel, a importância que é, todos nós, mantermos um corpo hidratado, tá? Sei que não é novidade para ninguém, sei que basta a gente ligar um jornal, né? Com esse calor que tem feito, se a gente observar muitas das vezes um jornal da tarde, às vezes os apresentadores falam, olha, cuidado, hoje na tarde nós teremos um ambiente muito quente, seco, né? Eles até falam, e não deixam de hidratar. Realmente, a hidratação corporal, a ingesta de água colaboram muito para o bom funcionamento orgânico, justamente porque na nossa estrutura corporal tem e precisa de manter esse nível de água, tá? Vocês vão ver, nós temos água no ambiente, né, dentro da célula, que é o ambiente celular, nós temos fora da célula, compõe, por exemplo, o nosso sangue, né? Então, o papel da água é muito grande, ele exerce um papel muito importante no funcionamento do nosso corpo, tá bom? Bem, eu coloco aqui, e sempre quando eu coloco números, eu sempre gosto de destacar para o meu aluno o seguinte, gente, não significa que na hora que a gente coloca aqui um número, você às vezes possa encontrar no outro livro com um número semelhante, mas não é exatamente aquele número. Não tem problema.
tá? O que eu quero aqui é trabalhar com vocês no sentido de dar uma ideia, né? Percebam, se a gente tiver que ter uma noção, quanto de água a gente tem na nossa estrutura corporal? Será que machos e fêmeas possam ter alguma diferença entre quantidade de água? Será que um idoso tem a mesma quantidade de água, né, proporcionalmente, do que, por exemplo, uma criança? Então, o que eu vou colocar aqui para vocês, muito mais do que esses números, é para a gente ter uma noção, para a gente perceber o tanto que a composição e a presença da água naquele corpo é importante, tá bom? Então, olha só. Inicialmente, né, quanto mais jovem, mais água vai ter na estrutura celular e no corpo, tá? Isso é clássico, isso acontece, tá? Isso que vocês vão perceber. Deixa eu ver aqui, Mariana, seja bem-vinda. Deixa eu aqui clicando. É que eu gosto de ver que vocês realmente entraram. Tô aqui clicando, vamos ver. Aguardando. Então, de fato, quanto mais, tá? Quanto mais água, quanto mais jovem nós somos, em termos de idade, né? Maior quantidade mesmo. É engraçado, tô aqui clicando para Mariana, para, né, recebê-la. Deixa eu voltar e não... Será que ela que estava com problema de dificuldade de entrar? Ó, estranho, tá? Mas de qualquer forma, se Mariana entrar em contato aí com vocês, digam que eu visualizei e realmente estou aqui, ó, ativando para a entrada dela. Só que ela não tá descendo, o nome dela não desce. Vejamos, vamos ver se ela consegue, tá? É só, enfim, vamos ver se às vezes ela tenta novamente, se for o caso, ou às vezes até entra. É só porque a gente fica doido querendo resolver o papo aqui. Vejamos. Então, como eu falei com vocês, gente, né? Essa presença real, né? Aqui, ó, isso. Dessa maior quantidade de água que nós observamos indivíduos mais jovens. Percebam que a gente vai envelhecendo, olha, a gente vai diminuindo a quantidade de água no corpo, tá? E inclusive aqui, ó, na faixa de 1 a 12 anos de idade, né? Reparem aqui, é pra gente ter uma noção, né? E existe também, como eu falei com vocês, uma diferença entre quantidade de água para homens e mulheres. Nós mulheres, viu, meninas, temos a tendência de ter uma menor quantidade de água na estrutura celular, tá? Bem, isso é uma característica, né? A gente, na verdade, faz parte dentro dessa composição. Existe sim uma diferença entre machos e fêmeas, às vezes em várias proporções, em vários, por exemplo, outros tipos celulares, para vocês terem uma ideia, né? Vou dar um exemplo para vocês perceberem. Nós, mulheres, temos uma tendência maior a ter uma maior quantidade, por exemplo, de células adiposas. Em contrapartida, os rapazes tendem a ter mais uma quantidade de células musculares. Então, existem, sim, algumas diferenças que correlacionam ao gênero, né? Mais presente em machos, menos presente em fêmeas, enfim, isso é uma realidade que a gente observa quando estuda a estrutura corporal humana, tá bom? Bem, o fato e isso, né, nos destaca ainda mais da importância e do cuidado que a gente tem que ter na ingesta, né? Idosos, e isso é inclusive muito importante destacar, tanto criança quanto idosos são muito mais fáceis de desidratar, tá? E desidratação é algo seríssimo. Vou mostrar para vocês, desidratação mata, né? Então, infelizmente, é uma situação que a gente... agora eu acho que entrou.
Mariana, seja bem-vinda, Mariana. Tô aqui tentando há um tempão para você entrar. Que bom, agora você está na sala. Seja bem-vinda. Bem, então, existe essa diferença, né? E a gente precisa muito de cuidado, porque fala assim, mas a perda de água, mas perder água todo mundo perde. Sim, concordo. Vou apresentar aqui a vocês isso. Só que a gente precisa sempre de ter o cuidado de ter ingesta e sempre para poder compensar aquela perda. Vou mostrar para vocês, olhem só, hoje nós estamos numa sexta-feira à noite, né? Uma sexta-feira de muito calor, ao longo de todo o dia, né? Bem quente, agora à noite, hoje até resolvi, eu sempre gosto muito de me trancar totalmente aqui no escritório, mas hoje eu deixei a janela aberta, porque tá tanto calor, né? Então isso dá a gente uma sensação melhor de bem-estar do que ficar absolutamente aqui fechado, né? Por que eu estou falando disso? Porque muito provavelmente, assim como eu, grande parte de nós hoje devemos ter transpirado bastante, né? Principalmente se a gente tiver que fazer alguma atividade e se expor um pouquinho mais ao sol, a gente aí dá uma sudorese muito intensa. Isso é perda de água, né? Na hora que a gente está transpirando, a gente tem perda de água. Então, nós constantemente, no nosso dia a dia, nós temos perdas de água que são clássicas, quer seja pelo suor, quer seja pelas fezes e quer seja pela urina. E diga-se de passagem, a urina é a maneira como a gente tende a perder mais líquido. Tanto é que é clássico, né? Quando a gente a ingesta, uma quantidade maior de ingesta de água, né, de líquido de uma maneira geral, reparem, a gente vai mais ao banheiro, né? Nós precisamos mais de ir ao banheiro. Às vezes a gente até evita, né, tomar muita água ali próximo ao momento de ir dormir. Por quê? Porque às vezes a gente dá vontade, né, de acordar de madrugada e ir ao banheiro. Por quê? Se eu tive, né, uma ingesta maior, eu acabo tendo que liberar, que realmente descartar, às vezes, algum excesso a mais, tá? Então, o nosso organismo, ele precisa de equilíbrio. É o que a gente denomina, né, homeostase, promover a homeostasia corporal, ou seja, o equilíbrio corporal. Na hora que a gente fala desse balanço hídrico, é um balanço, é realmente uma balança, né? Onde eu tenho que ali ver o que entra e o que sai, para manter em equilíbrio aquela porcentagem de água nas minhas células e na minha estrutura corporal como um todo, tá bom? Bem, uma coisa eu sempre falo com os alunos é essa questão que tem gente que, eu vou beber uma cervejinha para hidratar, isso é bobagem, tá bom? Muito pelo contrário. A cerveja tem etanol e etanol ele vai promover um aumento da sua diurese. Então, ao invés de hidratar, na verdade você vai perder mais líquido, tá bom? Enfim, só para a gente ter uma noção. Na hora que a gente fala de reposição, a gente está falando de água, quer seja água pura ou principalmente água, por exemplo, um suco, né? Um suco saudável, até mesmo pela própria alimentação, né? Afinal de contas, quem é aí, só se vocês não gostam, mas por exemplo, melancia. A gente come uma melancia, mas a gente fica todo, né? Se não tiver cuidado e for um pouquinho com mais entusiasmo, a gente faz uma bagunça, porque ele é um alimento que tem ali muita água, né? E acaba que às vezes faz uma mini baguncinha ali no espaço que você tem, tá? E ali é uma fonte também, acaba você tem água ali naquele alimento, né? Então é indiscutível. Nós temos a ingesta de água sobre várias fontes. O importante é a gente imaginar que precisam de ser fontes saudáveis, né? E que o ideal é que a gente contenha a ingesta de cerca de 2 a 2,5 litros de água por dia, né? A todos nós. Porque aí eu tenho uma boa reposição de água e ajuda a controlar aquela água que a gente naturalmente perde pelo nosso corpo, tá bom?
Então, é justamente por isso que dias quentes como esse que nós passamos por hoje, né? Onde a gente transpira muito, é muito importante que a gente tenha uma boa reposição hídrica, tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? Gente, fiquem à vontade, viu? Podem ficar à vontade, não tenham cerimônia. Eu acho importante, é bom vocês participarem, qualquer tipo de dúvida, tá? Fiquem à vontade. Não conhecermos presencialmente não impede de forma alguma que vocês tenham liberdade de perguntar e de participar, tá bom? Bem, como eu falei com vocês, desidratação é uma coisa muito séria, né? E desidratação pode matar. E para vocês terem uma ideia, quando a gente tem uma perda de aproximadamente 10%, né, da água corporal, a gente pode já caminhar para um quadro de fatalidade, um quadro de óbito, tá? Vocês já ouviram falar de, por exemplo, crianças que eventualmente, principalmente, né, se a gente falar, por exemplo, crianças carentes, tá? E eu vou explicar por quê. Há um tempo atrás, né, eu até falo na minha época de criança, de jovem, eu via muito, né, temos ali dos noticiários, era um cenário do país, enfim. O fato é que naquela época se ouvia muito falar e fazer campanhas estimulando as pessoas a terem cuidado com as suas crianças. Por quê? Crianças de 0 a 5 anos são muito susceptíveis a uma desidratação e elas desidratam relativamente rápido, né? Podendo, às vezes, ser tão severo e levar a criança a óbito. Por que a gente faz essa associação, às vezes, com uma população mais carente? Porque a gente sabe, quanto mais carente, eventualmente, não tem água potável em casa, né? Não tem acesso a uma rede de esgoto. Então, faz com que a criança, muitas das vezes, possa ter uma ingesta de uma água contaminada. E a água contaminada é um ambiente propício para a criança, às vezes, adquirir uma verminose, contaminar-se, né, por micro-organismos que possam gerar diarreia. Então é meio cíclico, né? Tem uma deficiência, às vezes, de uma oferta de uma água de qualidade, a criança faz a ingesta de, às vezes, uma água contaminada e possa sugerir a situação de diarreia. E diarreia, como nós vimos, né, as fezes é um mecanismo também de perda de água. Então, essa criança, quando ela começa a passar mal, quer seja por diarreia e vômitos, se a gente não tiver cuidado, esse indivíduo, né, não só criança, na verdade qualquer indivíduo, ele pode evoluir para óbito. E o nosso cuidado, porque a criança, a estrutura corporal é muito pequenininha, né? O processo de desidratação ele possa ser rápido. E aí poder caminhar para uma situação de óbito. Então eu lembro muito, de fato, que na minha época eu via muito essas campanhas de sensibilização das pessoas para que elas, né, tenham cuidado particularmente com essas crianças. Era a época de campanha, por exemplo, do soro caseiro, né? Porque nessas situações de desidratação, nós precisamos de recorrer ao soro caseiro. Não é simplesmente ter a ingesta de água, mesmo porque eu tenho certeza que todos nós, né? Todos nós já passamos por essa situação. Até numa situação de verminose, não é? A gente tem diarreia e vômito. E a gente passa um mal, o corpo fica péssimo, né? Dá um mal-estar danado. E acontece que quando a gente tem esse processo de diarreia e vômito, a gente perde água, por isso desidratação, mas a água ela não sai água pura, ela sai também com eletrólitos, né? Ela sai também com vários componentes químicos. Então é por isso que o indivíduo sofrendo desidratação, ele precisa de recorrer, ele precisa de ter uma reposição hídrica e de eletrólitos. Por isso que a gente fala ali do soro, tá? E aí que eu estava comentando com vocês. Muito provavelmente,
Isso já aconteceu comigo e muito provavelmente já aconteceu com vocês também. Que quando o indivíduo, né? Deixa eu ver aqui que alguém entrou. Quando a gente está passando mal, né? Tá ali ruim mesmo em termos de organismo, é importante. A gente chega super mal no hospital, né? Ali para ser avaliado. E às vezes eles falam, olha, você vai, a gente vai te dar, você vai para casa, só que antes de ir para casa, você vai tomar esse soro, né? O endovenoso. Então é interessante, por isso que eu estou falando com vocês, porque se isso já aconteceu com vocês, vocês sabem, a gente chega super prostrado ao ambiente hospitalar. E depois que a gente toma, né, tem essa reidratação a partir do soro, a gente já sai de lá com um sentimento, uma sensação corporal muito melhor, né? Com um ânimo muito maior, tá? E isso agora precisa de continuar esse cuidado em casa, né? Muitas das vezes eles vão falar assim, ó, agora em casa você vai continuar hidratando, vai continuar inclusive com a ingesta do soro caseiro, para você realmente poder melhorar. E às vezes eles fazem uma prescrição de algum medicamento para a gente parar de ter vômito, né? Vômito e diarreia, né? Porque às vezes a gente já liberou tanto esse material que agora já possa tomar um medicamento para parar, né? E aí, consequentemente, diminuir ali a perda hídrica. Bom, então eu só quero mostrar para vocês, porque na hora que a gente fala da célula, né, eu não estou falando só de uma célulazinha microscópica, estou falando da sua estrutura corporal, olha o quanto que impacta, né, na nossa vida em saúde, bom? Gente, eu só queria destacar, porque o último aqui que eu admiti está como usuário desconhecido. Por gentileza, entram com o seu nome, porque a gente sempre gera uma lista, tá? De presença. Então, quando tem um usuário desconhecido, depois é a mesma coisa que você não ter entrado e frequentado a aula, tá bom? Então, por favor, não deixe de entrar com o seu nome, não. Tá? Isso é importante pra gente. Bem, e aqui eu até coloco para vocês, né, justamente para vocês terem a dimensão, porque na hora que a gente fala que desidratação mata e que isso já foi, isso continua a ser, né, um problema sério, mas às vezes mais restritas, principalmente naquelas áreas onde existe uma carência maior. Em vários locais, né, que existe essa carência, que a água não é tratada, né, que possibilita esse ciclo vicioso de prejuízo à saúde, promovendo a desidratação, né? E essa situação ela é tão séria que se vocês observarem, olha, isso aqui eu tirei da Organização das Nações Unidas, né? Isso é uma situação que acontece, que é preconizado. Essa imagem é de uma criança, dá pra gente ver, né? Que é uma criança ainda pequenininha e que aqui a pessoa, o que ela tá fazendo? Não quer dizer que ela apertou para machucar, não, tá? Mas ela fez uma menção aqui, né? Pressionou um pouco o tecido dessa criança. Se vocês perceberem, olhem só, o adulto já recolheu a mão, mas está aqui, ó. Mostra, né, o local onde esse indivíduo literalmente pressionou. Isso é uma característica de indivíduos desidratados, tá? Porque a pele perde elasticidade, então isso ocorre com frequência, tá? Outra coisinha também que possa ser observado, na verdade, para o indivíduo, para a gente falar que o indivíduo está desidratado, existem vários sinais que são indicativos. Por exemplo, criança, né? Às vezes ainda bebê, sabe a mulherinha? Né? É muito comum, às vezes as pessoas falam, a mulher do bebê, cuidado com a mulherinha. Na verdade, o nome correto a gente denomina fontanela. Vocês vão ver que essa regiãozinha, né, popularmente conhecida como muleira, é um local que está assim, porque ainda não houve a perfeita ossificação da estrutura craniana nessa região. Na verdade, são duas áreazinhas, tá? Duas áreas de fontanela. Bem,
E nas crianças desidratadas, quando as crianças ainda apresentam essa fontanela, na verdade essa região ela fica mais funda, tá? Mais proeminente, dá para ter uma percepção maior ali. Logicamente isso o médico, né, para poder analisar, fazendo aquela clínica, né, ele percebe isso. Outra característica também, que às vezes a pessoa possa ficar tão desidratada que ela tem dificuldade para chorar. Olha só. E uma outra situação que inclusive fica fácil da gente perceber. Quem já tem criança, né, já ou acompanhou uma irmã, uma prima ali com um bebê pequenininho, sabe que a gente coloca uma fralda limpinha no bebê, no instantinho ele já tá todo, a fralda tá toda cheia de urina, a gente tem que trocar, às vezes até vaza, né? De tanto, fica ali pesado, porque o bebê é isso, né? É alimentar, defecar e ter ali uma grande quantidade de urina. Normal. Só que, por que eu estou falando disso? Criança desidratada, ela tem uma diminuição da quantidade também da produção de urina. Então é por isso, né, que para quem já acompanhou, por exemplo, bebês, todo mês a gente vai ali na pediatra para fazer o acompanhamento mensal. A gente chega e ela pergunta, como que tá, né? Se tem alguma intercorrência, alguma coisa que te chamou a atenção. Aí ela pergunta, e as fezes? E a urina? Aí você fala assim, por que ela está perguntando, né? Mas é porque se porventura você relatar que está percebendo que aquela criança, né, está com diminuição da produção de urina, possa ser um sinal, possa ser algo, né, a se observar com maior profundidade, inclusive ventilar uma possibilidade de desidratação, tá bom? Bem, como eu falei com vocês, isso, gente, são manifestações que são observadas tanto em crianças quanto em adultos, tá bom? A gente chama atenção especial para as crianças por ser tudo mais rápido para a criança, tá bom? Olhem só como a gente passa mal por desidratação. Mineiros em férias, né? Ó, imagina, a gente agora está numa situação de pandemia, a gente tem que ficar mais quietinho mesmo, mas vamos imaginar um mundo absolutamente normal, tá? Mineiro, que custa ver praia, né? Férias, então você fala, não, agora esse ano eu vou pra praia. Aí, fala a verdade, mineiro chegando em terras de praia, já vai passando uma nuvenzinha carregada, né? No outro dia, que é seu primeiro dia de praia, se duvidar, amanhece chuviscando. Aí a gente fica com aquela cara, né? Puxa vida, custa a vida um ano inteiro e vai chover quando eu tô aqui. Aí, depois, abre um sol maravilhoso, né? Aquela praia, aquele mar te convidando. Ora, muitos de nós, às vezes, diante dessa situação, a gente peca. A gente vai cedo pro mar, fica na praia o dia inteiro. E outra, mais o que isso? Se esbalda, né? Nós, né, mulheres, a gente ainda faz questão da marquinha, né? Ah, uma marquinha aqui, uma marquinha ali, porque imagina, eu vou chegar, minha vizinha vai ter que ver que eu fui pra praia, lógico, não tem graça. Senão é a mesma coisa que não ter ido pra praia. Aonde que tá? Muitas vezes esse indivíduo, nesse dia, nesse excesso, né? Esse entusiasmo todo de um dia de praia, ele já volta pro quarto, pro apartamento, pra casa, seja o que for, às vezes passando mal. Por quê? Até mesmo a situação de desidratação. Aí você fica mal, fica prostrado, tá? Só mostrando para vocês, é fundamental que a gente sempre hidrate, né? Tá ali, tá na piscina, tá na praia, além de ter o bom senso, né? De não ficar exposto por excesso ao sol, a hidratação que você precisa de repor. Porque, logicamente, numa situação de calor e você na praia, você vai transpirar muito, você tende a perder muita água pro meio, né? E aí, essa desidratação, ela é fundamental, tá bom? Então, só pra gente trabalhar, para vocês perceberem
que esse assunto ele tá muito mais no nosso dia a dia, né, do que às vezes a gente imagina, tá bom? Deixa eu ver aqui. Uma coisa. Deixa eu ver quem que é aqui. Ah, tá. Não, eu pensei que era alguma coisa da turma de vocês. Né? Não, é um outro aluno, depois eu vejo o que é. E eu comentei, chamei a atenção, né, para a quantidade de água no nosso corpo, chamei a atenção que essa quantidade de água, ela tende, né, ela começa, reparem, na fase embrião, a gente tem, né, quase 100% de água ali e ainda a gente vai perdendo, né, no adulto jovem, como eu falei com vocês, a gente chega a ter de 70 a 80% de água, tá bom? E aqui eu vou apresentar a vocês as características físicas e químicas da água. Justamente porque se a gente parar e pensar, né, de que eu estou num ambiente, de que eu tenho muita água na minha estrutura corporal, bem, logicamente, tudo aquilo que se refere à água se refere ao meu funcionamento corporal também, né? Então, olha só, vou apresentar a vocês. Sempre gosto muito de citar para vocês que na hora que eu apresento essas características, eu apresento essas características associadas ao que tem de importante para o funcionamento corporal, tá bom? Então, olha só. É notório, todos nós sabemos, né? A água é uma molécula composta por H2O, ou seja, 2 íons de hidrogênio e 1 de oxigênio, né? Então, é isso que a gente tem. Aqui eu chamo a atenção de vocês que o íon hidrogênio, né, ele na verdade ele apresenta uma carga elétrica, que é carga elétrica positiva, né, que é o que nós temos, e o oxigênio é carga elétrica negativa. Então isso é importante porque eu vou apresentar a vocês a água, ela é carregada eletricamente. Ela apresenta polos, né? Ela apresenta um polo positivo e um polo negativo, em virtude da composição química dela, tá bom? E isso é importante, né? Isso faz diferença. Olha só, nessa representação, colocando justamente para vocês entenderem isso. É como se eu tivesse uma pilha, né? Que tem um polo negativo e um polo positivo. A molécula de água também. H2, que está aqui em vermelho, né? O íon hidrogênio, que é carga elétrica positiva. E o oxigênio, que é carga elétrica negativa. E isso é importante para a gente, isso faz diferença, porque a água ela acaba, na verdade, relacionando, tendo reações químicas com outros elementos. Então, a partir do momento que ela apresenta dois polos, é por isso até que nós falamos que a água é uma molécula dipolar, né? Apresenta dois polos, um positivo e um negativo. Isso significa que a água consegue realizar reações químicas com componentes que venham ter cargas elétricas positivas ou negativas. É por isso confere à molécula de água uma propriedade que eu tenho certeza que todos vocês já ouviram falar, que é quando a gente fala que a água ela é o solvente universal, né? A água, ela consegue de fato estabelecer reações químicas, né, com os mais variados compostos químicos, tá? Em função dessa característica dela ser dipolar. Bem, aqui coloco para vocês, sei que também não é nenhuma novidade, mas para a gente é importante, né? Por quê? A água, ela apresenta 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. E por que a gente fala disso, Luciene? Mas lógico, a gente já estudou disso. Bem, a gente coloca para vocês, recorda vocês esse aspecto, porque se você parar para pensar que no seu corpo tem muita água, algumas propriedades da água são importantes para evitar que a água que está no seu corpo, que está no estado líquido, não vire nem gás
e nem que se congele, né? Então, é uma proteção à estrutura corporal. Então, é justamente por isso que eu vou apresentar a vocês as características físicas da água no que se relaciona à proteção do nosso organismo, né? Já que temos tanta água, ora, a gente tem que cuidar e manter essa água no seu estado líquido, né? Que é a maneira como ela está presente no nosso corpo e, logicamente, preservá-la dessa forma, tá bom? É por isso que eu recordo a vocês e é por isso que entra dentro desse contexto que a gente vai trabalhar aqui. Deixa eu colocar. Quando eu faço esse tipo de slide picadinho, não gosto. Depois eu tenho que parar e mudar. Falta paciência, né? Para tudo chegar. Olha só. Na hora que a gente fala da água no nosso corpo, eu quero que vocês percebam que a água ela está dentro de um conjunto que nós denominamos de compartimentos, tá? Existem classicamente 2 compartimentos celulares, que é o líquido e o leque. O líquido, que eu até cito aqui para vocês, né? Ele é uma sigla de líquido intracelular, ou seja, o líquido que está dentro da nossa célula. Só que se a gente parar para pensar no nosso organismo, a água ela também está dentro de um outro compartimento, que é denominado de leque, que é o líquido extracelular, que é o líquido que está fora da célula. Um clássico, que eu tenho certeza que todos vocês recordam e concordam comigo, que é a água que está presente no seu sangue. Está correndo pelos seus vasos sanguíneos agora, né? Por quê? Porque aqui, nesse ambiente, é um ambiente vascular. E não, né? Ali ele está correndo dentro da vascularização. Ele não está, embora exista água dentro das células, esse líquido que faz parte da composição do nosso sangue é um líquido que está fora do compartimento celular. Então, é por isso que a gente fala aqui, o leque, ele é compreendido pelo plasma. Plasma é essa porção aquosa do seu sangue. E ele também está no que a gente chama de interstício. Eu vou colocar uma imagem para ficar mais claro para vocês. Mas interstício é o ambiente que está entre as nossas células, tá? Às vezes eu tenho uma célula aqui, outra aqui, ou seja, na vizinhança celular. Aquilo dali é denominado de interstício, tá? Vou colocar aqui para vocês, coloquei essa imagem, porque eu acho que para o aluno, né, isso fica mais claro. Afinal de contas, às vezes é para enxergar, né? Repare, eu tenho aqui uma estrutura celular, tenho uma célula, tá? E não só aqui, né? Aqui, outra e aqui também. E aqui a gente tem a vascularização, que são os vasos sanguíneos, onde tem a circulação do sangue, né? Bem, reparem, esse ambiente aqui é um ambiente celular. Essa daqui também é uma célula, essa daqui está representando a hemácia, né? Que é um glóbulo vermelho do nosso sangue. Dentro desses 2 ambientes celulares, existe a presença da água, tá? Existe a presença dela. Deixa eu colocar aqui, ativar a Rosiane. Isso, entrou. Seja bem-vinda, Rosiane. Então, o que nós temos? Na hora que a gente fala dentro desse ambiente, que é dentro do ambiente celular, eu falo daquela água que é líquido intracelular, tá? Na hora que a gente fala desse líquido que está aqui, ó, circulando, porque o vaso sanguíneo tem uma parte celular e tem uma parte aquosa, né? Que eu acabei de falar para vocês no slide anterior, que essa parte aquosa é o que a gente denomina de plasma, né? Aqui eu tenho o quê? A água extracelular, porque está dentro do vaso sanguíneo, mas está fora da célula. Da mesma forma que aqui, ó, esse ambiente daqui, que está ao entorno da célula, né? Olha, esse ambiente daqui, que é esse ambiente branquinho, que está ao entorno da célula, é o que a gente chama de interstício. Então, a gente tem água extracelular no interstício, água extracelular compondo
nosso plasma. E no conjunto, eu vou até colocar aqui, ó, para vocês entenderem e perceberem isso, ó. Não, eu quero um marca-texto que vai ficar bonito para vocês. Isso daqui, ó, compõe o que a gente denomina, né, de leque, que é o líquido extracelular, tá bom? Então, a gente coloca aqui. E, obviamente, essa daqui, que é dentro da célula, é o que nós denominamos de líquido, que é o líquido intracelular, tá? Então, assim, só para a gente ter essa observação, ter essa identidade, né? Porque é bom que você consiga saber, entender a sigla, mas contextualizar, conseguir enxergar o que realmente isso representa, tá? Aqui eu coloco para vocês, porque eu acho que é importante, principalmente que esse assunto, ele é muito trabalhado, né? Às vezes primeiro, segundo período, e o aluno ainda tem uma série de disciplinas que ainda vai estudar. Então, na hora que a gente fala de plasma, eu estou falando dessa porção aquosa, né? Quando a gente vai ali no laboratório fazer um exame sanguíneo, eles recolhem nosso sangue dentro de um frasco, né? Inclusive ali tendo um anticoagulante. E aquele frascozinho, se a gente, né, ali processando no laboratório, a gente fizer com que ele vá para uma centrífuga, ele vai rodar centenas de vezes por minuto. O que vai acontecer? A parte celular do nosso sangue, que é mais pesado, ela afunda. Então, ela fica nessa regiãozinha daqui, por isso está até vermelho, né? Indicando, e se a gente observar, ó, o que o autor colocou pra gente? A imagem das hemácias, né? Na verdade, não são só hemácias, não. Tem uma outra composição celular também, que aqui está até representado por essa linhazinha meio esverdeada, que se vocês observarem, que aqui a gente tem a presença das células, que são os glóbulos brancos. E aqui, ó, essa parte amarelinha, eu vou até destacar aqui para vocês, ó. Essa parte amarelinha é a parte plasmática, né? É o plasma, é a parte aquosa do nosso sangue. Luciene, se é a parte aquosa, é aí que tem água, por que fica amarelinho, né? Porque aqui não existe, eu não tenho água pura. Eu tenho água, eu tenho íons diversos, né? Enfim, sódio, potássio, fósforo, né? Eu tenho hormônio, afinal de contas, os nossos hormônios circulam pelo nosso sangue, né? Nós temos anticorpos, enfim, tem uma imensidão de substâncias, tá? Que estão distribuídas ali, que estão imersas a esse ambiente aquoso. Por isso que ele tem essa coloração amarelinha, né? Por isso que eu não tenho ali aquele aspecto translúcido, que é característico da água, né? Translúcido, inodoro, enfim. Aqui não, né? Eu tenho água, mas ela não está pura, ela está associada a outros elementos químicos, tá bom? Aqui, olha, eu estou querendo justamente colocar para vocês, porque vocês vão encontrar, né, essas denominações, essas representações, quando a gente estuda, né, dentro da citologia. Então, para vocês perceberem que esse ambiente, né, esse líquido intracelular, que é esse líquido que está dentro da nossa célula, ele compõe praticamente 2/3 do líquido corporal que nós temos no nosso corpo, tá? Então, a maior parte daqueles 80% do nosso corpo que é água está aqui associado a esse ambiente líquido intracelular, tá bom? E 1/3 corresponde ao que está no meio externo, tá? Está dentro do meu corpo, logicamente, mas está fora da célula, tá bom? Bem, até coloca aqui, chama atenção que o líquido intracelular corresponde a aproximadamente 40% do nosso peso corporal total, tá? É muito importante, a gente sabe que hoje em dia tem muitas pessoas que fazem dietas loucas, né? Enfim, tem várias situações aí. Tem muita gente que, na verdade, perde peso porque desidrata, né? Isso é perigosíssimo. Tem que ter um cuidado.
A gente sempre tem que ter bom senso, não fazer nada por conta própria, ou porque o meu colega falou que foi legal para ele, porque a minha prima fez e deu certo. Não. Qualquer coisa que a gente for fazer, a gente tem que fazer sendo orientada por um profissional, né? Porque aí sim é para resguardar a nossa saúde, tá bom? A gente tem que ter cuidado, porque desidratação, como a gente já viu, é severo. E tem pessoas que às vezes podem perder peso em função disso, mas isso também significa perder saúde, tá bom? E aqui, né, chamando a atenção de vocês, que na hora que a gente fala, um terço tá fora. E aqui corresponde, inclusive, aquele material que circula dentro dos nossos vasos sanguíneos, né? Para a gente ter uma ideia, o nosso corpo ele tem cerca de 5 a 6 litros de sangue circulando, tá? Que é um volume considerável, né? Mas que no conjunto da obra, na nossa estrutura corporal, essa parte aquosa, ela corresponde a 1/3 de toda a água que eu tenho no meu corpo, tá bom? Bem, e aqui eu vou colocar para vocês as propriedades físicas e químicas da água. Justamente porque, já que eu tenho tanta água no meu corpo, já que isso é tão importante para bom funcionamento celular, saúde, né, do meu corpo, o que a água tem de propriedade que possa ser bom, ou às vezes, se não for, o que o meu corpo faz, né? Para neutralizar essa ação da propriedade da água, tá? Então, é nesse ponto de vista que nós vamos verificar essas propriedades físicas e químicas da água. O que nós temos? Vou apresentar a vocês o calor de vaporização. Deixa eu voltar aqui como contei. O calor de vaporização. Vamos falar sobre a viscosidade e vou apresentar a vocês a tensão superficial, tá bom? Esperem só um pouquinho que eu vou mostrar para vocês cada um desses itens. Bem, quando eu estou falando de calor de vaporização, eu acredito que esse termo, né, ele é muito sugestivo e já nos remete a uma situação que é familiar, né? Que é quando eu coloco ali uma água e vou fervê-la, né? Bem, se a gente ficar ali vendo a água ferver, muito provavelmente você vai ver que ela precisa de um bom tempinho, né? Porque para ela ferver, ela tem que atingir 100 graus Celsius. E é preciso de muita energia ali, muito fogo para aquecer aquilo tudo ali, para ela atingir os 100 graus Celsius. A partir do momento que ela atinge, aí sim, aí a água vai fervendo e a água tem a capacidade de se transformar em vapor, né? Se a gente imaginar isso, né, é muito corriqueiro pra gente, a gente vai coar um café, a gente vai colocar água para ferver, enfim. Só que se você colocar essa aguinha para ferver e cascar fora, né? Vai assistir uma televisão, vai mexer na internet, vai ver as mensagens do WhatsApp, atualizar uma fofoquinha básica. Menino, se você duvidar, você chega lá, a vasilha está esturricada, tadinha. Porque tudo já transformou em vapor e você está ali só aquecendo uma vasilha. Então, é importante a gente perceber o seguinte, que quando a gente distrai, às vezes a gente até pode achar que foi rápido, mas o calor de vaporização, ou seja, a quantidade de calor que é necessário para uma água realmente transformar-se em vapor, é considerado um valor alto, tá? Justamente por isso, ó, como eu falei com vocês, precisa atingir os 100 graus Celsius, tá bom? Isso é importante pra gente? Imagina se não fosse assim. Com tanta água no nosso corpo, a gente poderia perder água muito facilmente através da vaporização, né? Então, ter essa característica de calor de vaporização alto é um fator protetor para o nosso corpo, tá bom? É um fator interessante para a gente e que nos protege. Deixa eu perguntar a vocês, antes de falar dessa propriedade em si, né? Gostaria que vocês olhassem para essa imagem daqui. Me digam,
em qual, se a gente imaginar, esse é o pote 1, pote 2, pote 3, 4 e 5. Se vocês olharem para esses potes, qual deles vocês considera que tem a substância que esteja mais viscosa? Repetindo, de 1 a 5. Qual que tem a substância que está mais viscosa? Pode chutar, não tem problema nenhum. Eu só quero que vocês participem. Nada? Ninguém tem coragem de falar nada aqui? Hein, meu povo? Então tá, eu vou falar, mas eu quero que vocês participem, tá bom? Ou vocês não estão me ouvindo? Faz favor, hein, gente? Então, olhem só. É a número 5. Isso! Ai, que bom! Obrigada! Isso mesmo, é o número 5. Quem falou? Thaís. Obrigada, Thaís, guerreira, isso mesmo. Não pode ficar com vergonha, não pode ter medo de errar, não. Ai, que bom. Fiquei mais feliz, Thaís, obrigada, viu? Então, olhem só. E o conceito, e tá certíssimo. Aqui apresenta, e até eu comecei por isso, porque falar de viscosidade, né? Eu gosto primeiro que o aluno perceba. A gente utiliza essa terminologia no dia a dia. A gente, se tiver ali no nosso dia a dia, por exemplo, um copo. Se a gente imaginar um copo desse americano, né? Esse copo lagoinha, cheio de água e um cheio de mel. Todos os dois vão ser derrubados juntos. Qual que vai ficar vazio primeiro? O da água ou o do mel? Da água. Isso, da água. Por quê? O mel, ele é mais viscoso, isso mesmo, né? A viscosidade, ela dificulta o trânsito, né? A viscosidade, ela faz com que a substância tenha maior dificuldade de sair daquele recipiente. Então, na hora que eu perguntei, a Thaís respondeu, é certíssimo, olha, esse daqui ele tá fluindo, esse daqui com um pouquinho mais de dificuldade, enfim, inclusive tá com dificuldade crescente, até que você chega nesse que ele está se apresentando ainda mais viscoso. Então, a viscosidade, né, um material mais denso, um material que, na verdade, ele apresenta maior resistência à dificuldade, tá? Um material mais viscoso, ele apresenta maior resistência de movimento. Então, tem dificuldade de fluidez, tá bom? E a água, né, igual eu falei dessa comparação entre água e mel, vocês responderam, a água ela tem baixa viscosidade, né? A água flui fácil, a água flui bem, tá? E isso é importantíssimo. Olhem só, a gente acabou de chamar a atenção do líquido extracelular, né? Que tá aí no nosso, água circulando nos meus vasos sanguíneos, fazendo parte desse plasma, né? Que é fundamental a circulação do sangue. Isso que garante a gente vida e saúde. Se porventura eu tiver um prejuízo vascular, eu posso ter uma parada cardiorrespiratória e óbito. Então, essa propriedade da água, dela ter baixa viscosidade, consequentemente ter um fluxo, né? Que seja um fluxo melhor, mais fácil, mais fluido, isso é uma característica muito importante, necessária para a água e isso favorece ali o trânsito, né? Afinal de contas, a gente sabe que é pelo sangue que a gente tem o transporte dos nutrientes e do oxigênio necessário às células do meu corpo, tá bom? Então é isso mesmo. Obrigada por terem participado.
E aí, até para ter essa contextualização, e porque eu acho que o meu grande barato aqui é mostrar para você, olha, eu tô falando de uma coisa que às vezes você possa não encantar muito, mas ela é fundamental para algo que você gosta, que é o corpo humano e o funcionamento dele. Eu vou pôr, é um videozinho básico, mas eu acho que ele ajuda a contextualizar muito bem e você perceber que na hora que eu estou falando para você, descartar, são aqueles rabiscos que eu fiz. Na hora que eu estou falando para você, né, a respeito, já tá aqui no jeito, tá bom, gente? Da água, propriedades, viscosidade, isso é muito mais importante do que a gente imagina, tá bom? Deixa eu ver aqui, isso, tem uma coisa que eu não fiz, que é colocar, e é muito importante, porque nesse vídeo, se vocês prestarem atenção, o som que ele vai mostrar pra gente é justamente o som do sangue, né? O som do fluxo sanguíneo, que é tudo que a gente está falando, né? Dessa necessidade do sangue realmente circular pelos nossos vasos sanguíneos com precisão, de tal forma, né, que venha garantir o bom funcionamento do meu corpo. Então, é um videozinho pequenininho, mas que eu acho que ele ajuda muito a contextualizar. O sistema cardiovascular garante transporte de sangue rico em oxigênio e nutrientes para todo o corpo humano, para alimentar os órgãos e se livrar do lixo que fica. Consiste de 3 tipos principais de vasos sanguíneos que formam um sistema fechado: as artérias, as veias e os capilares. Esses 3 tipos de vasos sanguíneos compõem um conjunto de 100 mil quilômetros através de todo o corpo. Com uma artéria que transporta o sangue no sentido do coração para as veias dos órgãos, e as veias dos órgãos, ao contrário, transportam em direção ao coração. A artéria é, portanto, um vaso que sai do coração. A veia é um vaso chegando ao coração. Todos os órgãos são ricamente irrigados por uma imensidão de pequenos vasos sanguíneos que seguem até os capilares. Os capilares... Vocês percebam que, igual a gente está falando, né, dessa característica da água que compõe o nosso plasma sanguíneo, se esse material, se a água, né, não fosse fluida, se ela não circulasse com facilidade, olha só a dificuldade que o nosso corpo ia ter, já que quando a gente fala de vasos sanguíneos, nós temos vasos mais calibrosos, né, mais largos, mas em compensação eu tenho vasos muito fininhos que são os capilares. E é fundamental, porque o sistema circulatório é o que a gente fala que é um circuito fechado. Então o sangue ele precisa de passar por todos esses vasos. Então, se ele tivesse algum tipo, né, de dificuldade na passagem, e a gente fala que não tem, porque a gente está imaginando um indivíduo saudável com todas as propriedades adequadas, né? Infelizmente, a gente possa vir a ter prejuízos à nossa saúde, algumas alterações que até possa levar o indivíduo a óbito. Mas essa propriedade, ela favorece, né, a essa circulação aqui, ó, para que ela de fato, né, possa acontecer de forma adequada, mantendo o fluxo de sangue a toda a estrutura corporal, tá bom? Então, só para a gente... Aqui eu vou deixar passar tudo, porque mesmo que não seja o nosso foco principal, acho que sempre é bem-vindo, né? Capilares são interligados em todos os órgãos, então é no nível desses vasos que as trocas são feitas. Trocam os nutrientes além de dióxido de carbono e oxigênio. O organismo se livra de dióxido de carbono e outros resíduos. O suprimento de sangue e as trocas são importantes. E essas trocas só são possíveis porque o sangue circula constantemente nos vasos. O sangue é posto em movimento pelo coração, que funciona como uma bomba. O motor da corrente sanguínea é o músculo oco e particionado.
Em cada contração, ele impulsiona sangue nas artérias. O coração tem 4 cavidades, com um lado direito e um lado esquerdo, cada um composto de um átrio e um ventrículo. O lado direito recebe sangue pobre em oxigênio. Do lado esquerdo, ao contrário, o sangue é enriquecido de oxigênio após sua passagem pelos pulmões. Cada contração impulsiona sangue a entrar nas artérias. Durante um batimento cardíaco normal, o sangue pobre em oxigênio é enviado de volta pelos órgãos, entra no átrio direito através da veia cava. A contração do átrio direito passou pelo ventrículo direito, que, contraindo-se por sua vez, envia o sangue aos pulmões através da artéria pulmonar. Após sua passagem nos capilares dos alvéolos pulmonares, o sangue é enriquecido com oxigênio e se livrou de seu dióxido de carbono. Então ele retorna ao átrio esquerdo, deixado pela veia pulmonar. A contração do átrio esquerdo cresce no ventrículo esquerdo e impulsiona o sangue na aorta para ser distribuído nas artérias de todo o corpo. Este é o ciclo de vida para o corpo do ser humano, que se repete infinitamente. Inscreva-se em nosso canal, dê um clique em curtir. É isso, né? Para a gente perceber que, para de fato, né, para que as nossas células possam receber o oxigênio, os nutrientes necessários, né, para se tornarem viáveis e funcionais, nós precisamos de tudo isso, né, em termos de funcionamento adequado e essa fluidez, essa dinâmica que possa ocorrer de uma maneira mais fluida possível. Né? Eu acho importante isso, porque aí, independente, né, do sistema circulatório, o ciclo circulatório em si, mas para a gente verificar, né? Vocês devem ter ouvido aí aquele não só o som, né, do bater do coração, que funciona como essa bomba propulsora para fazer com que o sangue circule, mas aquele barulhozinho, né, da fluidez do sangue. Isso é muito importante, né? Um indivíduo saudável, ele permite com que isso aconteça de uma maneira adequada. Eventualmente, nós possamos vir a ter, ao longo da nossa vida, alguns prejuízos, algumas alterações, até a nível sanguíneo, e que possa, às vezes, interferir nesse bom fluxo, né? Mas aí, uma outra situação, aqui a gente precisa de falar daquilo que acontece certinho e de uma maneira adequada. Porque do ponto de vista da propriedade da água, né, que é o que a gente está estudando, ela confere um bom fluxo sanguíneo, tá bom? É por isso que eu falei com vocês que a água ela apresenta uma baixa viscosidade, que é uma característica importante para a gente, né? Isso faz com que essa hemodinâmica, né, sanguínea ocorra da melhor maneira possível pela nossa estrutura corporal, né? Que é algo que é fundamental para fazer com que nós tenhamos um funcionamento orgânico adequado. Essa propriedade, eu preciso de um pouquinho de cuidado de vocês, tá? Por quê? Na hora que eu falo vaporização, eu sei que a própria palavra já subentende, né? Já gera ao aluno uma ideia. Na hora que eu falo de viscosidade, eu sei que na prática vocês sabem o que é uma substância mais ou menos viscosa. Agora, tensão superficial, na maioria das vezes, ela é uma explicação que ela vem para vocês agora, né? Nem todos já ouviram falar ou nem todos às vezes saibam o que seja essa propriedade. Então, eu vou apresentar, vou falar com vocês, na verdade, a característica de tensão superficial da água para o corpo humano não é adequado. A gente precisa de criar, né, mecanismos para ajustar essa situação, tá bom? Mas ela é muito importante. Vejamos aqui. O que nós temos? O que é o conceito? Tensão superficial é a tendência da superfície de um líquido se contrair. E o que significa isso, né? Bem, eu peço a vocês para tentar relembrar, porque eu tenho certeza que vocês já viram isso.
Sabe quando a gente está ali diante de uma água parada, a gente percebe que tem um inseto, né, apoiando sobre aquela água? Ele apoia de tal forma que parece que ele está apoiado sobre um substrato, sobre uma madeira, sobre uma superfície de plástico, né? Ele apoia que parece que embaixo dele tem algo realmente, uma superfície rígida. Por que isso? Na verdade, isso acontece, né? Está até aqui na ilustração, justamente em virtude do fato da água apresentar alta tensão superficial, tá? As moléculas de água, elas se tensionam. E como, logicamente, o inseto tem um peso leve, isso é o suficiente para acomodar e o inseto consegue, né, manter-se ali como uma superfície, tá? Tá, Luciene, mas eu não me lembro de ver isso muito. Mas é mais uma questão de recordação, enfim. Às vezes nem todos, na verdade, prestam atenção nesse detalhe. Agora, isso daqui eu tenho certeza que todo mundo já viu, né? Vai olhar as plantas agora ali fora no quintal? Vá! De repente, naquele dia chuvoso, você chega de frente à sua janela, você vê que tá ali, né? A sua janela ou a planta que está de frente, está toda molhada, mas ela está cheia com respingos, né? Cheia com gotículas dispersas naquela área. Isso daqui, o fato da água formar gota, é devido à alta tensão superficial que ela apresenta, tá? Tenho certeza que você já tiver infância igual a mim, no sentido de que provavelmente vocês também já sopraram essa gotícula e viram ela, né, balançando até que ela se explode, né, se rompe. Bem, isso só quero que vocês percebam, que vocês recordem, né, até em termos de memória, porque isso é de acordo com a tensão superficial da água. E como eu falei com vocês, o fato dela apresentar alta tensão e o fato dela ter facilidade em formar gota não é interessante para o nosso organismo. Como assim? E particularmente aonde isso é o maior fator prejudicial? Bem, aqui nessa imagem, mostrando, né, um desenho esquemático, chamando a atenção justamente porque eu falei anteriormente, inclusive também pegando uma folhagem, né, uma folhinha com as estruturas de gota. Bem, mas o grande detalhe, o grande malefício dessa característica no corpo humano está a nível pulmonar. Como assim, Luciene? Olhem só, vamos fazer um parênteses. Nesses dias que a gente observa que está com tem alta temperatura, baixa umidade relativa do ar, né? A gente ouve muito as pessoas falarem, olha, o ar, ele não está propício, não está adequado para um bom processo respiratório. Normalmente as pessoas tendem a ter mais queixas respiratórias nessa época, né? Em que tem essa característica, onde tem uma maior diminuição, uma menor proporção de água para respirar e a gente reclama, né? Muito ali do processo respiratório. Por que eu estou falando disso? Para vocês perceberem que na hora que a gente respira, embora a gente preocupe muito em obter oxigênio, eu estou aqui respirando, está entrando pela minha narina oxigênio, poluentes, né? E também moléculas de água. Existe uma umidade relativa do ar. Então, na hora que a gente respira, entram moléculas de água pela nossa via condutora respiratória também. E fora isso, só para vocês terem uma ideia, quando o ar, né? Imagina a gente aqui respirando, o ar entrou pela narina, ele vai passar pela via condutora do sistema respiratório, passa pela traqueia, pelo brônquio, pelos bronquíolos e vai chegar aqui, ó, a nível pulmonar, tá? A nível dos alvéolos, perdão, a nível dos alvéolos. Alvéolos são pequenas estruturazinhas
A gente fala que o pulmão, ele parece uma esponja. Sabe essa esponja verde e amarela da nossa pia? Cheia de buraquinhos? Nosso pulmão é mais ou menos assim, só para a gente ter uma ideia, né? Tem esse aspecto esponjoso. E entra ali, né? Vai entrar nesse ambiente o ar, né? Contendo oxigênio, inclusive, porque aqui nesse local é o local de troca gasosa, é onde o meu organismo vai pegar o oxigênio e vai liberar o CO2, mas também entra a molécula de água. E uma coisa importante de chamar a atenção é que ao longo de todo o trajeto, né, na hora que o ar está passando por esse ambiente aqui condutor, além daquela molécula de água que foi captada da atmosfera, também existe um processo aqui de umidificação. Então, na hora que o ar chega aqui no alvéolo, ele realmente chega com moléculas de água. E aí, o que tem a ver com o que nós estamos falando, né? Afinal de contas, aonde que chega essa tensão superficial da água? Aonde que nós podemos observar essa característica? Ela se encontra, deixa eu colocar aqui, ela se encontra porque se aqui nesse ambiente, como eu falei com vocês, que ele é cheio, né, como se fosse ali vários espaçozinhos igual uma esponja, né? Se aqui chega uma molécula de água e ela forma gota, a semelhança do que eu falei, mostrei aqui para vocês, olha, tá? Ela vai ocupar um espaço físico que na verdade não vai ser nem preenchido adequadamente pelo oxigênio. Mas a água, a gente já viu, a água é um componente bem-vindo ao meu corpo, concordo. Só que ela não possa criar algum grau de dificuldade para a troca gasosa. Então, o que acontece no nosso organismo? O nosso corpo, ele produz uma substância. Mais precisamente, as células que compõem o alvéolo produzem essa substância, que é denominada substância surfactante. Provavelmente vocês já ouviram falar, ou eventualmente vocês já ouviram falar, por exemplo, sabe quando a gente tem um conhecido, né, uma conhecida que está grávida e que ela corre o risco de ter um parto prematuro? Uma das características da prematuridade que faz com que exija, né, que aquela criança prematura tenha uma atenção especial é justamente do potencial respiratório dela. Porque essa substância surfactante, ela é produzida na fase final da gestação. Então, se a criança nasceu prematura e ela ainda não estiver produzindo adequadamente essa substância, que é a substância surfactante, a molécula de água, ela vai formar gota, ela vai ser impeditivo para a chegada do oxigênio ali e que, na verdade, quando eu não tenho a presença do oxigênio nas unidades alveolares, eles colabam. É como se fosse um balão murcho. Sabe quando você sopra um balão e antes de você dar um nó para prendê-lo, ele acaba soltando, permitindo com que o ar, né, saia todo e no final você recolhe ele ali do chão, ele tá até assim, ó, colabado, né? Porque além de não ter ar, muitas das vezes entraram até partículas, né? Gotículas de água, saliva, alguma coisa ali naquele ambiente, tá? Só para vocês terem uma ideia, olhem só. Essa imagem é uma imagem representativa justamente desse ambiente alveolar aqui, ó, né? Que eu até coloquei aqui para vocês realmente perceberem de onde que se trata. Então, aqui é uma unidade alveolar com a produção da substância surfactante. Reparem vocês que essa estrutura, ela está robusta, né? Ela permite a entrada do ar. Agora, se porventura esse indivíduo ele não tiver a produção da substância, esse alvéolo não tiver a produção da substância surfactante, olha como a unidade alveolar fica. É o que a gente denomina colabada,
né? Ela acaba ficando pressionada uma estrutura tecidual à outra. Isso promove prejuízo respiratório. E a essas crianças, vocês já devem ter ouvido falar na angústia respiratória, né, do recém-nascido. Então, existem algumas crianças que podem passar por esse desconforto, que o importante é que ele seja identificado e que seja, na verdade, observado e cuidado a tempo, tá? Por quê? Com o passar do tempo, aquele organismo, aquele pulmãozinho, né, daquele recém-nascido, ele vai começar a produzir em maior quantidade dessa substância. Só que até lá é preciso de uma atenção e um cuidado especial, tá bom? Então é importante. É por isso que na hora que a gente fala para vocês a respeito da tensão superficial, né, ela tem uma pegada, ela tem uma característica importante de ser observada aqui. Deixa eu ver que tem só chegando mensagem, eu fico com receio de ser de alguém da turma de vocês. Aqui. Não, né, não. Bem, então, aqui. Ó, isso daqui é uma atividade que eu não vou fazer agora não, tá? Na verdade, a gente no final, né, a gente faz as atividades que eu acho que fica mais fácil pra gente, né? Vocês trabalham de uma maneira mais adequada, tá bom? Eu vou aqui dar continuidade no assunto, até mesmo para depois a gente fazer um Kahoot, vocês poderem avaliar, né, o conteúdo teórico, enfim. Aí no segundo horário, né, vocês acabam fazendo essas atividades que tem maior participação de vocês, tá bom? Bem, essa fala, eu já até comentei aqui hoje com vocês, tenho certeza que vocês já tinham ouvido isso antes, né, que a água é um solvente universal, né? Isso porque ela se solubiliza, isso porque ela, na verdade, ela reage quimicamente com vários compostos químicos, né? Quer sejam substâncias iônicas, covalentes ou anfipáticas. Eu vou mostrar para vocês o que vem a ser isso, tá bom? Olha só, quando a gente fala que a água, né, ela interage, ela reage quimicamente com substâncias iônicas, o que isso significa? Significa, por exemplo, o que é você mexer, né? Ter ali água, fazer uma mistura de água com sal. Sal é cloreto de sódio, que está aqui representado, olha, o cloro e o sódio, tá bom? Então, o que nós temos nesse ambiente, tá? Nós temos aqui um ambiente que a gente possa fazer uma mistura e a molécula de água ela vai reagir. Nós temos, né? O sódio ele tem carga elétrica positiva, então ele vai reagir com quem tem carga elétrica negativa, que porventura é o oxigênio. O cloro tem carga elétrica negativa, então ele vai reagir com a parte da água que tem carga elétrica positiva, que é o íon hidrogênio. Afinal de contas, a gente lembra, né? Negativo com positivo, positivo com negativo, né? Cargas elétricas iguais, elas se repelem, né? Então, aqui, a água, ela consegue, né, reagir de uma maneira muito fácil com esses compostos iônicos, tá bom? E, de fato, né, um exemplo clássico que a gente tem aqui de observação é justamente aí em casa, né? A gente pegar um pouquinho de sal, coloco um pouco desse sal num copo com água, mexo bem, obviamente observando-se a quantidade de sal, né? Que não queira colocar 100 gramas de sal num copinho em 50 ml de água, que não vai dar certo. Mas se a gente observar em termos de quantidade, se eu colocar de tal forma que eu vou misturar ali, né, essa solução, e vou ver que eu tenho uma mistura homogênea, né, adequada, homogênea, completamente, que inclusive eu vou olhar, às vezes nem tenho uma percepção de que naquela água tenha outro componente que não seja ela, né? Então, isso é muito clássico. Essas substâncias iônicas, né, a gente fala que elas vão apresentar cargas elétricas, né? Carga elétrica positiva, a gente denomina de cátion.
Carga elétrica negativa são os ânions, né? Então, isso é importante porque, eventualmente, vocês podem ouvir aí, às vezes vendo um artigo científico, fala sobre cargas elétricas, né? Sobre água, fala sobre reação química. Então, é importante a gente recordar, né, esses conceitos, embora logicamente, porque a gente trabalha tudo dentro de uma contextualização para o corpo humano, mas é importante a gente recordar, né, porque a gente possa se deparar com esses conceitos. E aqui eu coloco para a gente, né, para a gente enxergar, observar os tipos possíveis de interação, né? Na hora que ali eu falo naquele copo, né, igual aqui que a gente trabalhou, esse copo, que eu tenha água, que eu tenha sal, que eu faça uma mistura, na verdade eu tenho ali uma mistura homogênea, né? A semelhança do que a gente vê aqui nesse copo 2. Reparem vocês, que ele está um copo bastante homogeneizado, né? Por quê? O sal, ele reagiu muito bem com a molécula de água e eu acabei verificando porque é uma situação de uma solução solúvel, né? Então, eu consigo perceber isso com clareza, com facilidade, né? Não só o sal, não. Se a gente acrescentar açúcar, por exemplo, a gente também vai perceber isso, né? E só um detalhe, tá, gente? Depende muito da quantidade, né? Do soluto. O que é o soluto aqui? É o sal, é o açúcar, né? Então, se eu exagerar, se eu não colocar com a devida proporção, logicamente, eu vou ter excesso desse material no copo. Mas, se eu, né, for uma situação de equilíbrio, eu vou perceber que se eu mexer, se eu homogeneizar bem, eu vou ter, em termos de aparência, essa aparência homogênea, né? Onde que eu só observo uma única fase, né? Eu só observo como se tivesse aqui uma água pura, tá? Diferente, por exemplo, deste copo aqui, que é o copo 1. Aqui eu tenho duas fases. Eu vejo a água e aqui eu vejo gordura. Eu tenho certeza que vocês já fizeram isso em casa, porque a gente, principalmente quando a gente é criança, a gente gosta de uma baguncinha básica, né? A gente joga ali óleo no copinho com água, mexe, 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 vê cheio de bolinha formando e de repente eu observo uma grande camada de óleo que fica nessa parte superficial, né? Superior, perdão. Por quê? Porque o óleo é uma substância que é insolúvel na água, né? Então, a gente observa aqui nessa composição, uma composição em que existem essas duas fases, tá? Bem, isso é clássico, isso inclusive eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, forma, né? Na hora que a gente fala assim, ó, aqui é cheio de bolinhas, cheio de gotículas de gordura, né? Isso realmente existe, isso tem, isso recebe até um nome, que é a formação de micelas, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, como para explicar isso, eu preciso de ter calma para a gente falar, né, e vocês entenderem adequadamente, a gente está entrando no nosso horário de intervalo, eu vou deixar esse slide como nosso ponto de corte. Peço a vocês o seguinte, se vocês puderem, não saiam da sala, tá? E se tiver que sair, tem problema não. Sinto muito, não entendi. Mas se vocês puderem, né, permanecer com o microfone desligado e tudo, mas dentro da sala, durante o intervalo, seria muito bem-vindo para, na hora de retornar, já tá todo mundo aqui. E eu só peço, eu comentei no início, mas aqui durante a aula teve uma hora que eu admiti, e aí eu não falei para não interferir na aula, não entre como usuário desconhecido, não. Coloque o seu nome, porque a gente sempre gera uma lista de presença aqui no sistema. Então, na hora que eu gero a lista de sistema, vai aparecer o usuário desconhecido. Então, você esteve na sala de aula, você frequentou a sala de aula e eu não vou acusar que você esteve aqui, tá bom? Então, eu peço a vocês, se porventura ainda tiver alguém como usuário desconhecido,
Entra depois de novo com o seu nome, tá? Porque aí na hora de gerar a lista, vai gerar a lista com o seu nome bonitinho, tá bom? Então vamos pro intervalo e a gente volta. Vou deixar esse como nosso ponto de corte, tá bom? Até mais!